Primeiramente, agradecer o convite aqui das bibliotecas da Câmara, do Senado, também do IBICT, e contar com a presença de vocês aqui, celebrar o nosso Dia das Bibliotecárias e Bibliotecários. Também queria aproveitar para fazer uma lembrança, que hoje é aniversário de Recife e Olinda, minha terra, a minha cidade. Eu sou pernambucana e não posso deixar de falar da minha alegria de ser uma nordestina e de ser uma pernambucana. Mas atualmente eu atuo na Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou vizinha ali, estou vizinha do meu estado. E estou muito feliz de estar aqui e trazer um pouco da experiência da minha atuação como bibliotecária junto ao movimento social. Embora eu tenha atuado em biblioteca pública, assim que me formei, eu estive à frente de uma biblioteca pública municipal na cidade do Recife. Foi desafiador para mim, como primeira experiência, recém-saída da academia, cheia de ideias, mas, ao mesmo tempo, cheia de desafios e incógnitas na cabeça. E depois eu fui conhecer um movimento social que luta pelo direito à leitura como direito humano. E é por isso que eu vim trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês. A minha história começa do movimento social nesta biblioteca. Esta biblioteca ela tem mais de 60 anos, é uma das bibliotecas do movimento de cultura popular, do MCP, e também dos movimentos de leitura na praça. E, em 1950, a Biblioteca Popular de Afogados, hoje é uma das bibliotecas municipais do Recife, em que eu atuei por aproximadamente 3 anos e meio. Foi a minha primeira experiência como bibliotecária, recém-saída da Universidade Federal de Pernambuco. E tive a surpresa de que lá não queria um profissional para atuar na técnica, queria o gestor, era uma vaga para bibliotecário, que atuasse como gestor da unidade. E eu fui a 7ª selecionada, porque os outros 6 não queriam assumir a biblioteca, queriam fazer trabalhos técnicos. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à questão da técnica, porque ela é importante, mas a gente precisa assumir os lugares, senão outros assumirão. E foi lá que eu tive alguns momentos de muita reflexão e como eu vou fazer, o que eu vou fazer. E o cenário era difícil. A Biblioteca do Silêncio, porque era uma biblioteca esvaziada. A Biblioteca do Livro apenas nas estantes, do livro estático. A Biblioteca do Tradicional e das pessoas que diziam, sempre foi assim. Não faça, não mude, não mexa. Sempre foi assim. O afastamento dos leitores, o esvaziamento dos espaços, o não diálogo com a comunidade, embora fosse uma biblioteca num dos bairros mais com problemas de violência, tráfico de drogas, e a não mão do Estado, a ausência do Estado, proposital, muitas vezes, as atividades que não atraíam, a programação que não incluía, as vozes que eram silenciadas nesse espaço. Onde estavam os usuários, onde estavam os leitores, onde estavam as pessoas daquele bairro, daquele entorno, que poderiam estar ali contribuindo, oferecendo um curso, participando de uma roda de debate, lançando um livro, contando uma história, ouvindo uma música, oferecendo uma recreação para as crianças, onde estavam os moradores do bairro e os usuários da Biblioteca Popular de Afogados. A falta de recursos, que a cada ano eu cheguei em 2010 e era o último ano que ela estava com um orçamento ainda de R$80 mil ano. Isso é muito pouco, gente. R$80 mil para manter uma biblioteca, para tudo, para comprar livro, para pensar em processo técnico, preparar material, para realizar ação cultural, para resolver problemas, inclusive, de ordem gerencial de infraestrutura. E aí eu me vi, pessoal da biblioteca nunca tinha pisado em outra biblioteca, a não ser naquela. Não era um bibliotecário, só tinha a minha figura quanto gestora e mais uma outra bibliotecária que desempenhava o trabalho de processamento técnico. E aí eu disse, eu recém saí da academia, todos os meus servidores que atuavam na biblioteca tinham idade de ser meus avós. A figura da mulher também no lugar de liderança, de poder, né, pelo menos ali no espaço local, de dar ordens ou então de solicitar coisas, tirar do lugar comum. Então, foram 3 anos de muita experiência. Eu digo que eu cito a máxima de JK, né? Foram 3 em 30. 30 em 3, né?
A verdade é essa. Então, assim, era uma menina, como eu vi. Quem é você? Você é uma menina, tem a idade de ser seu avô. Você não vai dar ordem aqui, você não vai. Eu disse, mas eu vim, eu fui selecionada e vou assumir a biblioteca. E essa biblioteca será outra biblioteca. E vocês vão aprender comigo e eu vou aprender com vocês. O descaso do poder público era tão grande que a biblioteca vivia sendo reportagem nas TVs locais, nos jornais. O descaso de todo sentido. A gente tinha, e ainda existe, um apoio que é o CAPS, que é um apoio ao pessoal que tem dificuldades, problemas com álcool e drogas, que fica em frente ao prédio da biblioteca até hoje. E esses usuários precisavam de ajuda. Essas pessoas precisavam e precisam de ajuda. E a biblioteca, os servidores não sabiam o que fazer, porque eles dormiam na marquise, porque eles entravam pedindo o alimento, porque eles estavam jogados à sorte pelo Estado. E aí eu tinha que compreender que a minha formação ela tinha que passar por uma compreensão, uma dimensão muito maior, que é o meu lugar no mundo, o meu lugar enquanto cidadã, o meu lugar enquanto pessoa, qual é o meu papel na sociedade. É apenas processar livros, chegar na biblioteca, preparar uma programação que não dá a ninguém, porque as pessoas não se sentem representadas, elas não se sentem partícipes, elas não estão lá para fazer junto, para dar uma opinião, para trazer uma sugestão. Eu poderia optar por essa opção, porque eu manteria meu salário, que não era lá essas coisas. Eu não recebia, inclusive, como cargo de bibliotecária. Eu prestava serviço, ainda tinha essas coisas do campo da política partidária, né, que desvia os cargos do bibliotecário para outros interesses, e você fica lá na biblioteca, lidar com gestores acima de você, que dizem assim, para que você quer comprar livro? Os usuários já leram aqueles livros todinho da biblioteca? Eu vi isso de superiores e diretores de equipamentos culturais, de fundações de cultura, por incrível que pareça. E a luta, ela passa por isso. Primeiro, a conscientização. Primeiro, o não conformismo, que eu coloco ali, o não conformismo. Inclusive, eu trago ali do dicionário. Atitude ou tendência se você se conforma, é uma atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionamento, nem luta, nem resignação, passividade. E aí eu tinha essa opção de optar em ser esta bibliotecária passiva, conformada, que ia só reclamar e ia jogar para os gestores públicos a culpa da biblioteca estar assim, dizer que eram os usuários que não queriam nada, ou então que aqueles usuários de álcool e droga eram bandidos que não devem estar na biblioteca, que eles estão atrapalhando, né? Ou então tinha que fazer alguma coisa. Então, acho que uma mensagem que eu trago para a minha trajetória e para a trajetória das pessoas que eu posso, e elas estão abertas a ouvir, a gente precisa se incomodar e se inquietar. A gente não pode se conformar com as coisas porque são assim. Não são assim, não devem ser assim, a gente deve questionar, a gente deve se colocar. Então, a minha luta na biblioteca, até chegar ao conhecimento, ao momento de conhecer o Fórum Pernambucano, que eu vou falar dele mais para frente, foi isso. Uma série de questões que me inquietavam, me incomodavam, e eu me sentia sozinha, mas eu não sabia que tinha um bando de gente, um bando de colegas, muitas vozes silenciadas, muitas outras instituições, outras comunidades que estavam na mesma luta, só que eles estavam separados, cada um no seu quadrado, tentando gritar e fazer alguma coisa, mas muito do que a gente passava é dever do Estado. É dever do Estado, junto com a sociedade civil, junto com as iniciativas privadas, junto com os organismos do terceiro setor, manter as bibliotecas públicas, pensar nas propostas que são colocadas constantemente em relação ao direito à leitura, ao direito à biblioteca, ao acesso, ao não silêncio das pessoas. E aí eu trago um trecho que eu gosto muito do Bartolomeu de Queiroz, que ele diz assim: ressuscitar o que parecia sepultado, gravar o ainda por fazer, preservar o passado e promover rupturas. Para mim, a biblioteca ela não é lugar de silêncio, ela é lugar de barulho. Ela é lugar de a gente conversar, da gente criar, da gente fazer, da gente estar junto, da gente produzir, da gente questionar, da gente se fortalecer. As bibliotecas do Recife, as comunitárias que eu tive a grande oportunidade de conhecer, eu não posso falar das públicas porque não todas eu vivenciei a minha passagem por ela não foi muito
constante, por outras obrigações, mas as comunitárias que eu conheci, são 8 no Recife hoje, elas são bibliotecas que dá 10 horas da noite e a gente tem que fechar as portas, porque a criançada, os jovens, os adultos vão para lá, porque lá eles se sentem protegidos, como já foi falado aqui, lá eles se sentem acolhidos, lá eles se sentem pessoas, lá eles podem produzir, eles leem o que eles querem, ele pega um livro, ele faz mediação com outra criança, ele aprende a ler as figuras, depois ele aprende a decodificar as palavras, dar sentido à vida. E lá eles também se organizam para a luta, porque todos os dias eles são impactados por quem quer tirar ele das casas, quer fechar as escolas, quer colocar ali um prédio de 300, brincando, mas 50 andares, 30 andares, para um determinado público viver e esvaziar a comunidade que tem sua relação com aquele território. Então, é lá o lugar onde, certo momento, quiseram destruir uma comunidade chamada Comunidade do Coque, e houve o Coque Resiste, que saiu no mundo, onde quiseram pegar um complexo cultural da cidade, que tem uma vista maravilhosa para o cais, e quiseram construir um prédio, um conjunto luxuoso, por uma empresa que financiou a campanha de um determinado prefeito. E foi na biblioteca que a comunidade se juntou e buscou forças e fez movimentos e foi para a Câmara dos Vereadores e foi para a Assembleia Legislativa. É esse o lugar da biblioteca que eu conheço, que eu defendo e que eu luto para que a gente possa ter cada vez mais, não só nas comunitárias, mas em todas elas. Nos espaços que a gente tiver, são espaços de incomodação, são espaços de não conformismo, são espaços de ruptura, espaços de luta. E aí eu coloco aqui que a literatura, ela confirma e nega, ela propõe e ela denuncia, ela apoia e ela combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso, é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita, a que os poderes sugerem e a que nasce nos movimentos de negação do estado das coisas predominantemente. É um trecho da fala de Bel Mayer, que é ligada às bibliotecas comunitárias, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Ela cita Antônio Cândido, que para mim é um grande mestre, que trata da literatura como um direito humano, e eu acho que isso é basilar para a nossa luta. Antes de sermos bibliotecários, a gente tem que abraçar, eu disse, que se colocar no mundo, para que estamos aqui, qual é o nosso papel de cidadão, e abraçar a causa do direito à leitura. Ela é indispensável para o direito, para a conquista de outros direitos. E aqui eu trago, depois disso que eu passei nessa biblioteca, eu conheci pessoas maravilhosas e foi aí, nesse movimento social, chamado Fórum Pernambucano em Defesa das Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura. Movimento social, suprapartidário, organizado por pessoas que atuavam em diversas instituições, Recife, Olinda e diversos outros municípios de Pernambuco, que não estavam mais aguentando gritar sozinhos, lutar sozinhos, e precisavam fazer alguma coisa. E esse fórum surge por iniciativa, inclusive, de uma bibliotecária, já não está mais nesse plano, chamada Suzana Timóteo, que foi bibliotecária desta biblioteca que eu tive o prazer de ser gestora. Interessante como a vida dá voltas. Enquanto estudante, em 2005, eu fui conhecer a Biblioteca de Afogados para colocar um trecho lá no meu TCC. E conheci Suzana Timóteo, e ela me apresentou a biblioteconomia de um jeito diferente. Me mostrou a realidade, mas me mostrou os desafios e os possíveis lugares que a gente poderia trilhar no campo da biblioteconomia. E depois, com 5 anos depois, eu volto como gestora dessa biblioteca. E não imaginava sequer que isso ia acontecer. Então, eu tinha um desafio, continuar o legado de Suzana Timóteo e participar desse fórum que eu não conhecia. E foi em finalzinho de 2010 que eu comecei a participar dessas reuniões. Não entendia bem o que era, porque a gente ainda está muito distante da compreensão das políticas públicas tão importantes, das políticas de Estado. O que é uma política de Estado é diferente de uma política de governo, porque elas são importantes. O que é um plano municipal do livro e leitura, o que é um plano estadual do livro e leitura, o que é um PNLL, Plano Nacional de Livro e Leitura, que hoje é o PLL, que é o Plano Nacional de Escrita, Nacional de Leitura e Escrita. Então, essas coisas, a gente ficava atordoado, mas é por eles que a gente consegue melhorar a realidade das bibliotecas, a realidade do país com relação à formação de leitores, com relação ao distanciamento das pessoas, das comunidades dentro dos espaços de biblioteca.
E aqui eu trago uma foto que eu gosto muito. Neste momento aí, a gente se reunia. Já é um momento onde eu estou mais próxima do fórum, já estou mais empoderada, já estou estudando sobre o que é política pública, e a gente está fazendo as reuniões. É nessas reuniões que a gente fazia mensalmente que a gente juntava escritor, a gente chama os elos do setor do livro. O escritor, o leitor, o produtor de livros das editoras, os distribuidores, o cordelista, o poeta, os poetas marginais, que não têm publicação no formato livro, mas declamam belamente, mas fazem trabalhos maravilhosos junto às escolas. E a gente juntava esse pessoal, os professores que estão desviados de função, mas estão lá mantendo ainda a biblioteca escolar funcionando daquele jeito, sem a formação, como Marília bem tratou aqui, mas estão lá fazendo alguma coisa para não ver aquele espaço fechado. As bibliotecas comunitárias, as salinhas de leitura, os carros de biblioteca, todo mundo que tinha algum projeto, os contadores de história, a gente chamava nessas reuniões mensais, como acontece até hoje, desde 2006. O fórum existe, reúne essas pessoas, e foi nele que eu aprendi muito. Eu aprendi muita coisa que, logicamente, a formação em biblioteconomia não pôde me proporcionar, porque ela é mais genérica, a gente sabe disso, não dá conta de tantas possibilidades de atuação, mas também foi o lugar onde eu aprendi a olhar para o outro, a conversar, a desenvolver as questões da alteridade, o diálogo, o respeito, a diversidade, a aproximação com a cultura, o diálogo incansável que a gente tem que ter entre educação e cultura. Não dá para pensar. O espaço biblioteca, ele deveria ser tratado com o mesmo peso, com o mesmo valor, pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério da Educação. Uma pena hoje não termos o Ministério da Cultura no nosso país. Estamos precisando muito encontrar esse lugar da biblioteca nesses organismos. O Estado fica jogando a biblioteca de um lado para o outro. Isso acontece no nível nacional, nível estadual e nível municipal. Ora a biblioteca está ligada à Secretaria de Educação, ora a biblioteca está ligada à Secretaria de Cultura, ora está ligada até à Secretaria de Segurança. Em Recife, as bibliotecas estão ligadas à Secretaria de Segurança. Porque, à época, a gestão doou. Fiquem para vocês, não queremos. Biblioteca dá trabalho, era isso que eu vi. Vocês são muito românticas. Vocês ficam falando em biblioteca e hoje todo mundo está na tecnologia, todo mundo acessa na internet. Está tudo lá no Google. Era isso que eu ouvia dos gestores. E se você ouvir isso e você não manter o ar, o fôlego da inquietação, da indignação, que Paulo Freire traz no seu livro, a indignação, não se conformar, não escutar isso e tomar como um cala-boca, um momento de fica quieto, a gente consegue avançar. E foi isso que a gente fez. Aqui acontece um momento ímpar no fórum. Como o fórum que eu falei existia desde 2006, muito se discutia, mas a gente precisava, para construir uma política de Estado, a gente precisa ter o poder público e a sociedade civil num pacto. E esse pacto tem que ter uma vontade política, que tem que ter recurso, que tem que ter pessoas disponíveis para construir ele. Uma política para 10 anos precisa de diagnóstico, precisa de metas, precisa de ações, precisa de gente. E foi nesse seminário que houve uma forte movimentação de falas, de discursos, de inquietações que se levantaram, disseram assim, basta, nós precisamos construir o Plano Estadual do Livro e Leitura do Estado de Pernambuco. E foi através da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, na gestão que lá estava, que teve sensibilidade para a causa, que provocou esse seminário e trouxe para o momento diversos entes, todos esses que eu citei aqui, que a gente chama os elos do setor do livro. E foi lá que a gente tirou um grupo de trabalho inicial chamado Comissão Intersetorial, porque envolvia pessoas do elo mediador, do elo criativo e do elo produtivo. E a gente começou a pensar juntos como é que a gente ia fazer para construir um plano de dimensão de um Estado, com 12 regiões de desenvolvimento, com 184 municípios, que é o Estado de Pernambuco. E aqui, quando essa comissão começou a trabalhar, no mesmo ano a gente realizou o primeiro encontro estadual de bibliotecas públicas, que não tinha acontecido nenhuma vez ainda no Estado, embora todas essas discussões fossem gritantes e fossem paulatinamente sendo discutidas em outros espaços. Aqui nós temos algumas pessoas importantes na minha trajetória. Nós temos a terceira pessoa daqui
da ponta para cá. O Vonei Canônica, que alguns devem conhecer, foi diretor do livro Leitura. A Cida Fernandes, que para mim é uma mestre, que não está na academia, mas ela é uma consultora que passa o Brasil, a vida dela viajando o Brasil inteiro, indo lá nas comunidades ribeirinhas, indo lá no sul do país, no norte, em todos os lugares, fazendo formação, trabalhando com as pessoas, construindo juntos. Ela é consultora hoje da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E aqui, à época, o meu coordenador de literatura do Estado, que provocou o seminário pela Secretaria de Cultura. E aqui a Secretaria de Cultura, como eu falei, é intrinsecamente ligado à luta pelo direito à leitura com a cultura. Aqui são escutas públicas, reuniões que a Secretaria já vinha fazendo desde 2007 para levantar dados sobre a situação dos agentes culturais, da cultura, dos equipamentos culturais de todo o Estado. Então, a gente tem aí as escutas da cultura, que elas culminam nas conferências, né? Os estados e municípios realizam anualmente as conferências, em diversos níveis, regionais, locais, estaduais. Aqui a gente tem fóruns regionais, como eu falei. Então, são várias modalidades de fórum, colhendo dados, chamando a população, chamando os agentes da cultura, os agentes que trabalham tanto com espaço cultural como com linguagens. O povo da dança, do cinema, o povo da literatura, que a gente chama todas as linguagens juntas para discutir as dimensões necessárias e pensar em diagnósticos e metas para a gente ter um plano. O Estado precisava de um plano de cultura e o Estado precisava de um plano setorial, que era um plano do livro leitura. Então, a gente caminhou junto os dois momentos. Aqui nós temos as pré-escutas. O que eram as pré-escutas? A gente precisava de um projeto piloto. A gente precisava testar. Vamos ver se a nossa metodologia vai dar certo. E por ela, e a partir dela, a gente vai adaptando, fazendo as alterações necessárias. Então, a gente fazia o contato inicialmente, é um trabalho bem de formiguinha. A gente primeiro sentava com essa comissão provisória, que eu falei no início, que foi retirada de um seminário. Essa comissão provisória pensava nas datas, nas estratégias, nos instrumentos. E como ia ser a articulação para mobilizar as pessoas. Então, se a gente tinha 12, a gente tem 12 regiões em Pernambuco, a gente trabalhava por regiões. Então, pegava aqueles municípios que, digamos assim, têm condições de estrutura de receber pessoas. Então, em Recife, a gente fez uma escuta pública, em Olinda, a gente fez, aí a gente ia pegando por região. Que em Recife e em Pernambuco tem região da Mata, região do Sertão, região do Agreste, todas essas regiões, conforme está dividido o território de Pernambuco, a gente ia fazendo as escutas. Para fazer as escutas, gera uma série de trabalhos. A gente ligava, era ligação, trabalho de formiguinha, ligava todos os dias para os prefeitos, para os secretários de cultura, para os secretários de educação, para as gerências regionais de educação, porque a educação é organizada por grupos de escolas, né, que tem uma gerência que cuida, que dá apoio àquelas escolas. Então, a gente fazia esse trabalho de formiguinha, então isso envolvia uma série de pessoas, uma série de ofícios que iam para lá, que iam para cá, quem vai custear a ida, como é que a gente vai se hospedar, como é que a gente vai levar o pessoal, e tudo isso era militância, a gente não recebia por isso, a gente trabalhava, eu, à época, estava ligada à Secretaria de Cultura, de Pernambuco, e tinha a sociedade civil, que era o fórum, em sua maioria pessoas ligadas às bibliotecas comunitárias do Recife e outras bibliotecas de outros municípios de Pernambuco que participavam. Então, a gente tinha gente do sertão até o litoral. E essa participação, a gente foi construindo, desenhando como é que a gente ia chegar até lá, as regiões mais distantes do Estado. E aí surge a logomarca PELLB, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado de Pernambuco, e que a gente seguiu essas etapas que aí estão. Conseguimos realizar 12 escutas públicas, ou seja, em todas as regiões de Pernambuco a gente foi. Então, a gente escolhia, por exemplo, Agreste, Caruaru, onde tem a famosa festa de São João. Então, a gente pegava Caruaru como uma cidade polo, colocava a escuta num local bem localizado, bem central, e as prefeituras e a Secretaria de Educação se encarregavam de fazer a mobilização dos professores que atuavam em biblioteca escolar municipal, biblioteca escolar estadual, bibliotecas privadas, e a gente fazia toda essa articulação, e eles tinham ônibus que levavam as pessoas, os professores eram dispensados para participar da escuta. Na escuta acontecia, vou falar, uma metodologia que era para a gente colher dados. Então, a gente não pode chegar, reunir as pessoas e não ter um instrumento para colher os dados, tem uma metodologia organizada, né?
E aqui, a gente também fazia um trabalho, essa aqui sou eu ainda, ainda me lembrei dessa foto, fiquei infeliz que a gente vai esquecendo, né, assim, algumas coisas que a gente vai vivendo. Aí é uma conversa numa biblioteca pública, numa região da Mata Sul de Pernambuco, onde a gente primeiro foi lá conversar com a equipe da biblioteca para depois seguir para a prefeitura. Então, quando eram escutas em regiões que a gente chama região metropolitana do Recife, em municípios mais próximos, coisa de 50 minutos, até 1 hora e meia, a gente conseguia fazer essa ida pessoalmente. Então, a gente ia em cada um dos municípios. Então, a gente conseguiu em, acho que uns 10, só na região metropolitana do Recife, fora os contatos com as demais regiões de Pernambuco. Então, a gente sempre levava a figura do fórum. Então, ia alguém representando o Fórum Sociedade Civil, ia alguém da Secretaria de Cultura, ia alguém da Secretaria de Educação, ia alguém de alguma entidade de classe que, em algum momento, participou. Infelizmente, a gente não teve muita participação das entidades de classe de Pernambuco, nem da universidade, embora os convites foram constantes. Mas, como eu falei, é preciso a gente entender o processo, saber da importância. A política não é algo para agora, mas é algo estruturante para os nossos próximos dias, eu não digo nem para o futuro, para os nossos próximos anos e para a longevidade. Se a gente quer sustentabilidade, se a gente quer sair do caos que a gente se encontra, que cada um fica gritando e não encontra aporte, a gente precisa se amparar em instrumentos e normativas que se transformem em lei. As leis já são difíceis de serem regulamentadas, mas se a gente também não tiver, a gente não caminha para um lugar melhor para a nossa atuação. Aqui é um grande encontro. O que é que a gente fazia? Depois que a gente fazia as escutas, a gente reunia as pessoas daquela região e ia conversar. As impressões, o que não ficou bacana, porque a metodologia deu certo, se não deu certo, quais eram... Ouvir as pessoas. A gente sempre pratica isso, a escuta das pessoas. A gente saía anotando ali para melhorar os processos. Muitos chamavam a atenção, olha, o prefeito disse que vai realizar a escuta lá, mas na hora H ele não manda, que é bem comum, né? Ele não manda o secretário, ele manda o representante não tem poder de fazer nada, então isso não contribui muito. Então a gente ia anotando todas essas questões para a gente pensar em alternativas de como a gente conseguir avançar com esse processo de escutas, que era o primeiro passo. E aí chega no processo de diretrizes para a nossa discussão. Então, quando a gente ia para esses lugares, a gente falava um pouco do que é democratização do acesso ao livro e à leitura, tudo eixos do Plano Nacional, tá, gente? Tudo isso aqui está num Plano Nacional, o PNLL, que ainda foi aprovado em 2006 nos governos de Lula. Fomento e formação a mediadores de leitura, a importância da formação dos profissionais, dos mediadores, de todo mundo que está ali atuando nas bibliotecas, a valorização das bibliotecas e seu valor simbólico, o valor simbólico da biblioteca, o valor simbólico do livro, o arcabouço cultural necessário, que as comunidades possuem seus hábitos culturais, possuem informações prévias que a gente não está chegando na comunidade oferecendo, a gente está construindo com eles, para eles e com eles. É uma coisa bem diferente que a gente precisa pensar sobre isso. Às vezes a gente vai num território, a gente nunca soube lidar com uma comunidade que tem uma série de ausências do Estado e a gente às vezes chega querendo colocar a nossa maneira. Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa entender as histórias, reconhecer as pessoas, dar espaço para elas falarem. Às vezes elas não têm espaço sequer para falar na sociedade. E é junto com eles que a gente constrói. O desenvolvimento da economia do livro, então a gente precisava atrair os editores e livreiros, as pessoas que estão ali na produção. Porque é importante você construir com a gente o plano do livro leitura do Estado de Pernambuco. Por que você não tem espaço nos editais? Porque os editais têm o mesmo grupo de editoras? Porque você é editor independente e não consegue colocar o livro que você produz lá? Porque há desigualdade na forma de concorrência? Porque o livro do escritor local não chega nas escolas? Então, todas essas questões eram importantes a gente discutir para ele entender a importância dele enquanto representante de um elo. A valorização da literatura, então, a valorização da produção local, a valorização dos autores, dos cordelistas, porque eles precisavam estar ali, eles são as mentes criadoras, né? Tudo começa pelo autor, quando ele produz uma obra e essa obra precisa ser conhecida, precisa circular, precisa ser disseminada. E a integração da gestão, né? Que era... A gente já tinha isso em mente desde 2006, mas só em 2012, efetivamente, 6 anos depois, é que a gente consegue, de fato, um pacto entre as secretarias. A gente tinha a vontade do fórum, o fórum constantemente estava provocando nas redes sociais,
pessoalmente, mandando ofícios, pedindo audiências, conversando pessoalmente com prefeitos e com secretários, mas não havia uma tomada de decisão. Ou seja, o tema não estava no que a gente chama na política pública, não estava na agenda. Não fazia parte da agenda do poder público discutir plano estadual do livro-leitura para o estado de Pernambuco. E aí, quando foi em 2012, depois de tudo que a gente construiu, e a gente vinha discutindo, houve um pacto. Os secretários de Cultura, na verdade, o secretário de Cultura provocou o secretário de Educação e assinaram um termo juntos para construir o plano. Assinar termo significa muito mais do que vontade política, significa também prever orçamento. Para fazer a escuta pública, aí viajar o estado inteiro, depois elaborar metas, pensar como essas metas vão ser executadas, a gente precisa de dados, a gente precisa de pessoas trabalhando para termos um plano de qualidade. E não uma letra morta que depois vai ser engavetada e não vai ser executada nem regulamentada. E aqui é um exemplo de um dos municípios que a gente foi, esse também na região metropolitana do Recife, numa Secretaria de Cultura que tinha uma escola funcionando e lá a gente reunia os atores. Então, a grande maioria aí são professores, escritores locais, pequenas editoras e gráficas que participavam conosco e a gente aplicava um instrumento que eu vou mostrar agora mais na frente para colher dados e montar uma coisa que a gente chama de diagnóstico. Para a gente prever um plano é composto por metas com prazos para serem executados por um período mínimo de 10 anos, que é uma política de Estado estruturante e sustentável. E a gente precisa ter dados, né? A gente precisa ter diagnóstico. A gente precisa saber o que a gente tem para a gente entender e compreender para onde a gente vai. Então, a gente precisava aplicar instrumentos de coleta de dados. E aqui também são mais colegas, aí alguns bibliotecários, alguns professores, escritores, que participavam. Cada foto dessa é em um município diferente que a gente se reunia e registrava a presença deles, e eles tinham já participado do momento em grupo e um momento individual de coleta de dados. Então, a gente trazia pessoas que pudessem responder e ter dados. Então, o convite não ia, claro, o convite ia aberto. Se qualquer pessoa da sociedade, da população quisesse participar, era aberto. Mas a gente tinha que trazer pessoas que tivessem dados. Eu tinha um professor lá que respondia por um grupo de bibliotecas, mesmo que não no modelo de biblioteca, mas ele tinha lá dados, então ele vinha. Eu tinha um gestor que atuava na Secretaria de Cultura, então esse gestor vinha para a gente colher dados. Porque a gente tinha uma série de perguntas. Quantos livros você tem na biblioteca? Ela tem iluminação? Eram perguntas que iam em eixos que eu vou falar mais na frente. Aqui é no sertão, um dos sertões de Pernambuco, nós temos 3 sertões, e a gente foi lá realizar essa escuta pública, já foi bem no finalzinho de 2016. Eu já estava quase partindo para Paraíba, para trabalhar na universidade. E é isso, com relação às bibliotecas, a gente tinha um trabalho diferenciado. A gente trabalha com uma coisa que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias trabalha, que é pensar a biblioteca em 4 eixos. Então, a gente tem que pensar no eixo de acervo. Essa biblioteca tem que ser de qualidade, o acervo tem que ser selecionado, catalogado e classificado de acordo com a realidade daquela comunidade. Se a comunidade diz, a gente quer usar código, não, a gente quer usar cores. O que importa é que o livro seja lido, que o livro seja acessado, que as pessoas façam a leitura daquele material. A visibilidade dos autores é a gente pensar que esses autores também podem construir os acervos conosco, podem indicar títulos, podem fazer esse trabalho conosco. A defesa do direito humano à literatura. Então, a gente não abria mão de que, primeiro, a gente precisa lutar pela conquista do acesso à informação e o direito à ler e a escrever para conquistar outros direitos. O espaço físico, a infraestrutura, ele precisa ser acolhedor. Então, aquele espaço escuro, aquele espaço que não é atraente, aquele espaço que as pessoas ficam pedindo silêncio o tempo todo, que não tem um espaço reservado para estudo individual, mas não tem um espaço reservado para estudo em grupo, que não tem um espaço para a criança, para o jovem, para o idoso. Então, a gente tinha que pensar nisso também. Acessível, então, a gente tinha que pensar nas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que têm outras deficiências, né, e que precisam estar nesse lugar, porque a biblioteca pública ela é uma biblioteca para todos. Né? O manifesto da IFA de 94 já dizia isso, em 94, que a gente precisa pensar em todos os públicos. Eles precisam estar lá, eles devem estar lá, e a gente tem que ter condições de recebê-los. A formação de leitores, que nas bibliotecas comunitárias ela vem sendo
o carro-chefe, que é a gente precisa formar os nossos leitores para que eles sejam multiplicadores da informação, do acesso ao livro, das histórias, né, do compartilhamento de literaturas, das leituras literárias. O pertencimento, porque quando uma criança, um adolescente, ele começa a viajar pelo mundo da leitura, e normalmente é pela literatura, ele atrai também o pai, a mãe, um parente, uma avó, aquela pessoa mais próxima a ele chama, e aí a biblioteca consegue fazer trabalhos também com essas pessoas, que nunca às vezes pisaram na biblioteca, que não sabiam que podiam ter acesso a informações de saúde, de nutrição, de como tirar um documento, a gente chama de informações utilitárias básicas para a cidadania, para o mínimo de cidadania. Então, é na biblioteca que eles descobrem esse universo. E muitos se tornam mediadores. Nas bibliotecas comunitárias, muitos leitores que eram crianças foram crescendo e se tornaram mediadores. Hoje, eles conseguem contar histórias maravilhosamente. Imagina uma criança contando história para outra, se apoderando e se empoderando do texto, da leitura, das figuras, e fazendo uma grande roda. Isso é muito corriqueiro nas bibliotecas comunitárias que eu visitei no Recife e em outras localidades. Recentemente eu estive em Belém e fiquei encantado com o trabalho que as bibliotecas comunitárias têm feito nessas cidades, nessas capitais principalmente. A outra questão que a gente trabalha muito é a concepção de gestão compartilhada, é o construir junto. Uma biblioteca ajuda a outra. Por que não? Por que as públicas não podem se ajudar? Por que a gente não pode? Quando uma tem uma exposição, olha, a gente conseguiu uma exposição. Ela pode rodar para outra biblioteca, ir para outra biblioteca. A gente conseguiu uma parceria com o museu, e o museu vai ofertar um curso e a gente vai. A gente conseguiu uma parceria com o arquivo e com outras instituições. A gente tinha muito isso na Biblioteca de Afogados, que era o próprio CAPES oferecia algumas formações para esse público de álcool e drogas, usuários de droga, e a gente trazia para a biblioteca, para discutir junto com os leitores que queriam que aquelas pessoas saíssem dali. E a gente fazia um trabalho de incluí-los, de eles pensarem e se colocar no lugar do outro e ver que aquilo também é uma pessoa. Somos pessoas, temos a mesma humanidade e precisamos estar juntos. E que a biblioteca é o lugar de todos. É lugar, inclusive, que, como a gente vê aí em muitos espaços, onde eu já presenciei cenas de expulsar o morador de rua, porque ele não pode entrar numa peça de teatro, porque ele não pode entrar no equipamento cultural, porque ele não está com a roupa adequada. Por favor. Ele é gente, ele precisa estar ali. As bibliotecas entendidas como centro de informação e cultura. A gente é guardião da memória, sim, mas a gente também é um lugar de histórias, da história oral, é o lugar do conversar, do criar, do participar, da preservação do patrimônio, seja o patrimônio material, do patrimônio imaterial. Valorizar a diversidade, a biblioteca precisa ter um acervo diversificado, um acervo que contemple as diversas facetas da sociedade, né? Se eu chego lá e quero um livro que trate das religiões afro, eu gostaria de encontrar, mas que trate de uma outra religião também gostaria de encontrar. Então, a gente tem que pensar muito que esse acervo ele precisa atender às expectativas da comunidade. E é um lugar de difundir e produzir cultura. A produção e a difusão da cultura, as linguagens da cultura, a dança dentro da biblioteca, a leitura junto com a música, a musicalização, o teatro, a leitura dramatizada, tudo isso faz parte de uma biblioteca viva e de um centro de informação que está antenado e dialogando com a sua comunidade. E aqui, para fechar, eu trago o nosso querido Paulo Freire, porque ele é o nosso mestre. Eu sou pedagoga antes de bibliotecária, eu tenho uma outra formação, eu sou pedagoga também. E não posso lhe trazer aqui uma mensagem de Paulo Freire. Em tempos de fobia, em tempos de retrocessos, em tempos de que a valorização, a desinformação anda solta, eu trago Paulo Freire. Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Paulo Freire do tema do livro Pedagogia da Indignação. Então, fechando, nós, profissionais da informação, bibliotecas e todos os organismos do campo da biblioteconomia e da ciência da informação, devemos entender, defender e não abrir mão de que ler pode ser um meio para melhorar as condições de vida e as possibilidades de ser, de estar e de atuar no mundo. A nossa querida Silvia Castijon. E a mudança urge. O que eu tenho para dizer para vocês é: sejamos
e possamos estar nesse mundo para a gente se indignar e não se conformar com aquilo que a nós parece que não tem jeito, parece que a gente está sozinho. Tem milhões e milhares conosco e a gente precisa gritar, abrir a boca e falar e não aceitar retrocessos e processos que nos calem, que nos violentem, que nos silenciem e que a gente não solte nunca a mão de ninguém. Obrigada.